eu vim falar com vocês um pouquinho de quais as principais diferenças entre a emoção ansiedade e o transtorno de ansiedade. A gente sabe que a gente está vivendo aí no dia a dia, nessa correria, e com muito mais frequência a gente tem se sentindo ansiosos, não é verdade? Então, o que é que acontece? A nossa vida, ela é sempre cheia de altos e baixos. Ela nunca vai ser uma linha tênue, assim, uma linha reta. A vida vai ter dias positivos, dias negativos, acontecer situações do nosso cotidiano e que acaba desencadeando mais a ansiedade. E eu vou citar exemplos aqui de algumas situações. Quando a gente vai fazer uma prova, quando a gente vai fazer uma viagem, é natural que o nosso cérebro nos diga assim, olha, você vai sair da sua rotina. Porque o cérebro gosta muito de rotina, então se você sai um pouquinho dessa rotina, ele já começa a dizer pro seu corpo assim, olha, fique em alerta, você precisa estar em alerta. Então é um mecanismo de defesa que o nosso corpo utiliza aí para estar nos alertando sobre alguns possíveis acontecimentos, e que é natural que todos nós em algum momento se sintam ansiosos, porque a gente já nasce com a emoção, é uma emoção natural, e assim como medo, tristeza, raiva, a ansiedade é uma emoção, e que isso fique bem claro. Mas vocês vão me perguntar, Gil, e por que tem gente que fala que tá tomando remédio para ansiedade? Qual a diferença? Porque eu não tenho ansiedade. Não, todo mundo tem ansiedade, sim. Ansiedade é emoção natural, todo mundo tem. Se você é um ser humano, você se sente ansioso em qualquer situação diferente que aconteça na sua vida. Principalmente as situações um pouco negativas, não é verdade? Então, olha só, e qual é a diferença então entre a ansiedade e a emoção natural, a emoção humana e o transtorno de ansiedade? Quando a gente vai aumentando essa emoção demais, deixando ela crescer, e as situações acontecem muitas, de uma carga muito grande que a gente não consiga carregar. Por exemplo, um trabalho muito acelerado, como por exemplo um luto na família, né? E que a gente não tem uma perspectiva de futuro sobre o que vai acontecer, e a gente não aprende a elaborar, a sentir ou a controlar essa emoção, ela vai crescendo e os sintomas vão ficando maiores. E quando eu falo sintomas, eu tô falando só sintomas físicos, não, tem sintomas também comportamentais, certo? E aí eu vou citar um exemplo básico aqui. Os comportamentais são comendo muito, comendo pouco, isolando-se, roendo unha. Os sintomas físicos ou fisiológicos são, às vezes, diarreia, coração palpitando, falta de ar. E aí, se esses sintomas são muito frequentes e que ultrapassam um período maior do que 6 meses, e estes sintomas estão interferindo na sua vida, tanto profissional como pessoal, então aí e você não consegue mais controlar, você precisa buscar ajuda psiquiátrica para não chegar nesse nível. É por isso que você precisa às vezes procurar uma ajuda psicológica para conseguir elaborar essas emoções e para que elas não cresçam até se transformar em transtorno de ansiedade. Porque do transtorno de ansiedade, ela pode também ir para outros transtornos, que seriam síndrome do pânico, depressão, bipolaridade, pode desencadear, inclusive, outros transtornos. Então, o ideal é que quando essa emoção, ansiedade aqui, ela já está aumentando muito, o ideal é que você procure ajuda para que ela não cresça. Porque quanto mais a gente tem um problema e a gente não resolve ele, fica colocando lá embaixo do tapete, esse problema ele só vai crescendo. Então, o ideal é que busque ajuda psicológica justamente para não desencadear um transtorno e acabar indo para a medicação ou o acompanhamento psiquiátrico.
E a principal diferença entre emoção e transtorno é essa, certo? É justamente quando interfere na nossa vida e que esses sintomas tomam conta de um período muito grande de tempo, tipo no mínimo de 6 meses. E está interferindo, você já não consegue muito ir para o trabalho, não se isola tanto a ponto de não sair mais com os amigos, de sentir mais vontade de fazer as coisas que você gosta. Então, assim, é importante que você esteja atento às suas emoções, é importante que você esteja atento ao que fazer e é importante também que busque ajuda, justamente para não precisar chegar a ponto de ir para o psiquiatra e para medicação, tá certo? Sempre que necessário, você vai ter que conversar com alguém sobre isso, então procure um profissional que seja capacitado para tal. Meu nome é Gilmara e eu vou estar fazendo alguns vídeos aqui nessa rede para ajudar vocês a se conhecer. Vou estar falando sobre autoconhecimento, sobre emoções e desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. E a minha finalidade aqui é justamente ajudar a todos que estão por aqui nessa rede, tá certo? Beijo grande, ó. Qualquer coisa, meu contato tá aqui embaixo. E só é me chamar no WhatsApp, tá certo? Que eu também faço acompanhamento psicológico, tá bom? E vou te ajudar com as suas emoções. Se cuida, tá?